As Sessões, para maiores de 14 anos. Maior de 14 anos. É um filme de 2012, dirigido por Ben Liu, que retrata um trecho da vida de um escritor chamado Mark O'Brien, que teve poliomielite na infância. E ele ficou com o corpo dele totalmente paralisado. Ele só consegue mexer a cabeça, normalmente, mas braços, pernas, tudo paralisado. A coluna dele é meio curva, ele tem que ficar deitado numa maca o tempo todo. Inclusive, quando transportam ele deitado. Não é nem numa cadeira de rodas, é deitado, é uma maca que os cuidadores empurram. E ele tem dificuldade de respirar, precisa ficar dentro de um pulmão de aço durante a maior parte do tempo. Ele consegue sair 3 horas por dia desse pulmão de aço, respirando com a ajuda de um outro aparelho. E esse escritor, ainda assim, ele escreve, ele usa uma varetinha nos dentes e bate ali na máquina de datilografia e escreve artigos para uma revista, escreve poesias. O filme é sobre essa figura? Sobre essa figura. E aos 38 anos, Miguel, ele se sente incompleto, porque falta algo na vida dele. Ele nunca teve uma experiência sexual. E ele sente que que ele não viveu aquilo e que de alguma forma isso o torna incompleto. Ele vai procurar um padre, foi criado dentro até pela situação dele, você precisa de algo a se apegar e ele é muito religioso. Foi procurar um padre para dizer que queria experimentar de alguma forma o sexo. E essa parte é interessante porque o padre se vê diante do dilema entre o humano e o religioso. O que eu falo para essa pessoa? Não, porque segundo a igreja é pecado, morra sem saber o que é isso. O padre se vê nesse dilema. Essa parte do padre, assim, eu acho um dos pontos altos do filme. É forte, sim. E aí ele vai procurar uma terapeuta para contar o problema dele, uma terapeuta sexual, contar o problema dele, e que a dificuldade dele isso em que época tamanha, isso foi na década de... Deixa eu só olhar aqui que eu olho exatamente quando foi. Foi em 1990 que isso aconteceu. Recente. Ele vai procurar uma terapeuta para contar o problema, porque além dele nunca ter feito sexo com ninguém, ele também não consegue praticar o autoerotismo, porque as mãos dele são paralisadas. E essa terapeuta indica que ele procure uma substituta sexual. Uma substituta sexual. Não é uma prostituta. É uma mulher que é preparada para fazer com que essas pessoas que têm esse tipo de deficiência, de dificuldade, de limitação, consiga entender seu próprio corpo. Senão vão passar pela existência sem essa experiência. Exatamente. São 6 sessões que eles marcam em que ela vai fazer com que ele conheça o próprio corpo, as sensações e consiga viver isso na vida dele. E preencher esse vazio, né? Preencher esse vazio para que ele possa se sentir de alguma forma completo. Como é o nome da pessoa? Sessões, não o nome da pessoa. É uma substituta sexual. Existe Existe nos Estados Unidos, existe. Surgiu mais ou menos na década de 60 por conta da revolução sexual, bitomania. Nos Estados Unidos tinham realmente essas mulheres. Esse filme é uma história real. Puxa, esse filme é uma história real, as sessões. As sessões, viu? E aí, por conta dessa revolução sexual, né, dessa liberdade sexual nos Estados Unidos, existiam essas profissionais, se chamavam de surrogate, que eram substitutas sexuais. Passa um trechinho do trailer, por favor. Shit. I understand you'd like me to hear your confession? Not exactly a confession. I haven't yet done the deed. I was sort of hoping to get a quote in advance. I'm a lonely boy. Is it possible for me to know a woman in the biblical sense? Are we talking about sexual intercourse? My penis speaks to me, Father Brendan. This therapist suggested I could work with a sexual specialist. Hello, this is Cheryl. We'll talk for a while, and then when you're ready, we'll start doing some body awareness exercises. Holy Mother of God, what are body awareness exercises? I was in bed with a naked woman. She complimented me on my shirt, my hair. Am I sharing too much, Father? No. I'm used to it. Picture yourself as a 6-year-old boy. Do you blame him for getting polio? What is she like, Cheryl? She's the most wonderful person on the planet. Stay with me,
tell me something about yourself. I'm a very private person. I have a private life. This therapy is about you. Did I say that I need you? What happens when people become attached to each other? You can leave it at love and attraction, or you can make things complicated. You see, Maybe this is a bad idea. I think you've done a great thing. I come cleaner. Filme Ele e maravilhoso. Ellen Hunt, pra mim, é a melhor atuação dela. Ela, inclusive, ganhou o Oscar. Sabe, ela tira a roupa numa naturalidade, mostra aquela nudez de mulher madura, uma coisa natural. São lindas as cenas em que ela está com ele. Esse filme é Raquel, você está uma demais, obra de Raquel. arte muito bom. Onde é que você foi? Eu sei que você é Raquel, cineasta, agora onde é que você esse vai? filme há um tempo atrás, eu fiquei encantada quando eu assisti, mas eu queria assistir novamente para trazer para o programa. Eu falei, não, eu preciso assistir esse filme uma segunda vez. Tem nas locadoras, assim, um dos mais Tem, locados. é de né? 2012, tem nas locadoras sim. Nossa senhora, que filme O maravilhoso. filme utiliza vários deficientes reais para mostrar a situação dos deficientes. Então, quando como é que tem eles alguns vivem? relatos ali das dificuldades de realmente de conseguir se realizar sexualmente, mostram deficientes reais. As cenas com o padre, que ele para se aliviar um pouquinho daquela situação, ele conta tudo detalhadamente para o padre. E o padre ali, tentando ser o ser humano, naquele dilema conflituoso, interno, e ele né? ouve tudo, e se torna um amigo. Isso realmente aconteceu. Esse escritor, ele procurou uma substituta sexual e ele escreveu um artigo em 1990, que foi na revista The Sun, e o título do artigo era Saindo com uma Substituta Sexual. Ele morreu em 99, 9 anos depois. E o diretor do filme, Ben Liu, ele tinha tido pólio na infância. E ele, navegando na internet, fazendo algumas pesquisas sobre pólio, ele viu o caso desse escritor e resolveu transformar em filme, graças a Deus, e fez essa belíssima obra, Tudo isso verídico? que vale a pena assistir. A história verídica baseada no artigo que ele escreveu. Aí, E no filme também, ele sai com ela enquanto ele está fazendo uma pesquisa para uma revista e para escrever um artigo sobre como foram essas 6 sessões coisa com linda. essa mulher. É por isso que o nome são exceções, né? As sessões. E ela não trata ele como coitadinho. O filme não coloca ele como vítima, como coitadinho. Não, é por isso que mas fala como entre ser humano, risos e lágrimas, isso, né? um ser humano que é capaz de ir em busca daquilo que vai realizar, por mais absurdo que outras pessoas possam ajudar. Fantástico, eu indico muito as sessões. Se você tiver a oportunidade e tiver mais de 14 anos, assista. É uma obra de arte. Lindo, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Vale a pena. As sessões, grave aí, viu? As sessões.